ouviu falar de República Velha? Famosa República do Café com Leite também aqui no Brasil? Primeira República? É isso que o professor Goicoechea, lindíssimo, fala lá pra vocês na aula de hoje. Já tomou seu cafezinho? Se for à noite, não toma, senão você não vai dormir. É importante dormir, importante se cuidar, lavar as mãos, ficar em casa e estudar. Vai, professor, dá aula! Tudo bem? Professor Goico aqui hoje, então vamos falar de um assunto muito bacana nessa quarentena histórica, chamada de República Velha. Olha essa charge que bacana de República Velha. Não esquece de ficar em casa e de principalmente seguir no Instagram, @profgoicomesh. Em breve, vamos jogar pro YouTube. Vamos bombar, vamos explodir, vamos estourar. Olha aqui, já pensou se a internet estivesse bombando na época que o Brasil foi proclamado República? Olha lá o Deodoro, 1 milhão de curtidas na página de República do Brasil República no Facebook, né? Pesquisa aí, liberdade, liberdade, tá bombando no YouTube. Já ouviu a canção da República, o hino da República? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Ouça, essa letra era para ser do hino nacional do Brasil. Cuidado, hein, Aí vem assim, o Brasil não é mais monarquia, e acho que não. A hashtag perdeu Dom Pedro II está em primeiro no Twitter. Olha que bacana então você trazendo um pouquinho para atualidades e influência das redes sociais. Bom, esse assunto de República Velha é muito importante para nós, porque é um momento que está ligado à Primeira Guerra Mundial, a mudanças econômicas, algumas aqui no Brasil principalmente, mas, por outro lado, algumas situações ainda passam a acontecer. Como, por exemplo, embora a escravidão tenha acabado, o sistema escravista, ou melhor, o sistema de exploração das pessoas e um racismo contra os negros se perpetua aqui no Brasil. É um período que vai de 1889 até 1930, tá? Então, Primeira República ou República Velha, Vargas vai nomear de República Velha, tá? É o momento que vem da proclamação da República, no 15 de novembro, e vai até o golpe de 30, né? A chamada Revolução de 30, feita lá por Getúlio Vargas. Tomem esses cuidados, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens clássicas, né, para vocês, da proclamação da República. Aparece a República da Espada, cafezinho com leite, né, para você lembrar da importância do café, também aqui na questão política, tá? Da fase republicana. A borracha, o ciclo da borracha, né, ganha destaque aqui também. A revolta da vacina, as revoltas no geral, né, mas da vacina ganham um destaque gigantesco. E também aqui a figura do Indiana Jones com a revolta da Chibata. Aqui apareceu, para dar um oi para vocês, o Simba. Né, cara? Vai lá, já pego você. Simba apareceu também, quis aparecer na aula, até agora ele estava sumido, vocês sabem, tá? Instagram, @profgoicomesh. Vai lá, segue lá, manda dúvida que vocês tiverem. Beleza? Nessa primeira parte da aula será sobre os antecedentes da Primeira República. Tudo bem? Tá? E a segunda parte da aula eu vou entrar de fato em República da Espada e República Oligárquica, né? Que são as duas fases conhecidas da nossa República. Essa imagem aqui é um clássico, né, do 15 de novembro. Lembrem-se, boa parte da população, se você não se lembra, então vamos descobrir agora, boa parte da população brasileira não sabia o que estava acontecendo no dia 15 de novembro. Tá? Foi um movimento que, por tabela, acabou derrubando Dom Pedro II, que, claro, já em 89, já estava bem desgastado, a imagem bem desgastada, né? E isso será um ponto bem importante aqui para nós. Agora, passando essa imagem, então você observa que é um movimento com a presença de militares, tanto é que a população, boa parte dela, imaginava ser um desfile militar e não, de fato, um golpe de Estado, né? Que acabou derrubando aí a figura de Dom Pedro II. Por que golpe de Estado? A Constituição colocava que o governo seria uma monarquia. Da noite para o dia, você tirou a monarquia, você expulsou a família real, deu aí 2, 3 dias para eles saírem do país, escondidos de madrugada, ok? Para não causar uma comoção popular, uma vez que a população, boa parte dela, né, amava a monarquia por conta, né, do estilo, do glamour e tudo mais, né? Então amava a monarquia, claro. Se soubesse que a família de Dom Pedro II estava sendo expulsa, provavelmente teria algum protesto ali, né? Era um movimento de uma crise política muito grande, né? Principalmente entre as elites
e também a chamada classe média urbana, né? Então as camadas médias aí das cidades. Passando aqui as bandeiras, né? Então só para vocês se lembrarem, nós temos a bandeira logo do reino, muda aqui a coroa, muda também a formação das províncias, né? E a nossa bandeira, a primeira, que vai ficar em vigor aí por 3 dias, então em virtude do nosso modelo, tendo um exemplo nos Estados Unidos, os caras acabaram fazendo uma bandeira semelhante ou quase igual, né, dos Estados Unidos, com apenas as cores diferenciadas, o número de estrelas, por conta das províncias, tá? Mas logo depois já colocaram em vigor a bandeira com um símbolo que lembra a bandeira imperial. Então só para voltar aqui, né, nossa bandeira atual, e aqui a bandeira do Império, né? Então a grande diferença foi tirar o brasão imperial e colocar aqui o globo do Ordem e Progresso. Falando em símbolos, além da bandeira, então esse outro símbolo é muito importante, né? A figura de Tiradentes. Tiradentes foi um cara muito conhecido, né, por conta da participação na Inconfidência Mineira, e na história do Brasil também, principalmente na história republicana, né, Tiradentes foi considerado um mártir da nossa história, né? Então teria morrido para salvar seu povo. Só que a coisa não é bem assim, tá? Tiradentes não era um cara pobrezinho, coitadinho, não. Tá? As razões dele ter sido morto, na verdade, esquartejado e tudo mais, foi justamente porque dos Inconfidentes ele era o menos rico. Então aí acabou, né, tendo esse destino. Só que, claro, assim, né, eu preciso de um herói republicano. Tiradentes defendia uma ideia de uma república entre as elites ali, né, de boa parte do Sudeste, principalmente. E esse quadro, que já é posterior, então, praticamente aí vem 100 anos, né, então quase mais até, que é 1895, se eu não me engano, esse quadro. Então quase um século depois vem essa imagem de Tiradentes esquartejado, clássico, né, remetendo aqui a figura de Jesus Cristo, né, então, que morreu para salvar seu povo. Uma curiosidade desse quadro do Pedro Américo é justamente o corpo de Tiradentes está organizado aí no formato do mapa do Brasil. Isso é importantíssimo para nós observarmos a importância justamente da simbologia. Claro, né, boa parte do povo não percebeu, mas se você fizer o contorno aí na sua casa, pegar a imagem, você vai entender que tem o mapa do Brasil. Ainda não tinha o Acre, claro, porque o Acre vem ali no Tratado de Petrópolis, né, no comecinho do século XX. Agora, diferenças aqui, né, do início do Império para então o final do Império, o aumento do número de províncias e principalmente a ausência aqui da Cisplatina, né, que depois parte dela dará origem ao Uruguai. Tá? Então a questão territorial é importante para vocês entenderem a divisão do Grão-Pará em Amazonas e Grão-Pará e por aí vai. Após o início da República, na Constituição de 1891, nós não chamaremos mais de províncias, nós chamaremos de estados, beleza? Então serão os Estados Unidos do Brasil, beleza? A clara aí semelhança aos Estados Unidos mesmo, uma vez que a República, o modelo republicano, teve inspiração dos Estados Unidos e também principalmente da França, beleza? Tanto é que essa canção da República, que eu falei há pouco para vocês, tem aí uma semelhança, principalmente na melodia, né? Um pouco da melodia, com a Marselhesa, o hino da França, composto na época da Revolução Francesa, ali por volta de 1792, 93. Tá? Uma canção de guerra, só que a nossa da República é mais calma e o nosso hino nacional não tem nada ligado à guerra, claro isso. Antecedentes. O que levou então, claro, o governo a cair, né? A monarquia a cair? Industrialização fracassada. Enquanto não teve sucesso, o café se expandiu. Então aquela elite cafeicultora buscava ter um destaque político, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tá? Questão Christie, disputa com a Inglaterra, vem a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um marco, então existe um Brasil antes da guerra e um Brasil pós-Guerra do Paraguai. Tá? Pós-guerra é uma versão brasileira, né? Antimonarquia, abolicionista e republicana. Beleza? Na questão abolicionista, aparece essa imagem clássica, para você não se esquecer, que os escravos eram libertos, se voltassem, aqueles que voltaram da Guerra do Paraguai foram libertos. Apenas aqueles que lutaram, os familiares, amigos e tal, quem não foi para a guerra, né, logo não foi liberto. Ah, eu fui para a guerra e morri, então você está liberto, né, só que você está morto. Eu fui para a guerra e voltei, ok, você está livre. Ah, mas e agora, eu vou para onde? Azar o seu, você está livre. Quer ficar na minha terra? Vai ter que trabalhar. E aí eu vou controlar o seu pagamento, logo você vai ficar um regime, um trabalho compulsório ali, claro, né?
Bom, outro ponto aqui, justamente as questões religiosas. Então Dom Pedro também vai tretar com a Igreja Católica por conta da maçonaria, porque queria impor algumas ordens diferentes da Igreja. A Igreja vai romper. Questões militares, então, né? Boa parte dos soldados que foram lutar na guerra eram negros, eram pobres e tal, e aí, quando tiveram contato com o Paraguai, perceberam que precisavam mudar esse sistema político do Brasil. Tá? E aí essa elite também começou a observar que a guerra do Paraguai foi muito violenta, muito sangrenta. O exército brasileiro chegou dizimando boa parte dos paraguaios e isso ficou manchado. Então Dom Pedro II, junto com o Conde D, uma imagem ali de sanguinários e tal. Conde D também é importante porque era o esposo da Isabel, então que na ausência de Pedro II assumia como regente, só que ele era francês. Essa elite daqui não queria ter uma ligação com outro país europeu, né? Já tinha com Portugal um pouco, mas vamos tirar Portugal, agora vem com o francês, o medo é de uma recolonização. Vamos pressionar para o fim dessa monarquia. Por quê? Para evitar que no caso de uma ausência da Isabel, Conde D francês assuma. Isso seria péssimo para essa elite, para a economia local. Tá? Disputas políticas, principalmente essa oligarquia liberal, né, ligada aos cafeicultores paulistas. Esses caras, principalmente, eu tô com bastante calor. Esses caras aqui, principalmente, defendiam muitas vezes a queda do imperador e a ascensão de uma república cafeicultora. Tá? Então vamos beneficiar a locomotiva do Brasil. Então qual é o primeiro carro dessa locomotiva? São Paulo. Por isso que São Paulo sempre se coloca como principal estado do Brasil. Mais rico e tudo mais. Essa é a ideia que São Paulo, boa parte, né, dessa elite paulista defende. Beleza? Olha aqui, o baile dele fiscal é um clássico, né, que marca justamente aí essa charge, embora não seja anterior à queda do imperador, mas ela demonstra um pouquinho desses discursos antimonarquistas, né? Porque muitas vezes o imperador já estava velho, o Pedro II velho, doente, né? Então isso era muito mal visto pela elite. Ele defendia que a monarquia estava envelhecida. Monarquia envelhecida, ultrapassada, vamos trocar. Qual é o novo? Qual é o moderno? Moderna república. Tá? Então aceitemos então o discurso republicano. Claro, o baile da ilha fiscal que eu falei é um clássico porque marca a queda do imperador, né? Então, país em crise, o imperador dá uma festa para todo mundo, tá? Então, nessa época de pandemia, seria a mesma coisa que o presidente fazer um evento nacional aí chamando todo mundo e gastar muito dinheiro, tá? Isso acabou manchando muito a imagem do imperador. Claro que poucos dias depois, né? Então, aí 2, 3 dias depois, os discursos justamente para derrubar o imperador, e aí ganha muita força, né? Até que no dia 15 de novembro vem a famosa proclamação da República e a busca por uma formação de uma pátria, tá? Essa pátria justamente com os símbolos nacionais. Então vem o herói Tiradentes, vem a bandeira, vem o hino, a melodia do hino nacional, era uma melodia também muito semelhante, né, a usada pela entrada da família real, símbolos para a população então se identificar com esse novo império, ou, né, com esse novo governo, no caso, a República. Beleza? Então eu espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Continue estudando, qualquer dúvida manda no Instagram e acompanhem pelo YouTube também. Beleza? Lá no canal vai ter o meu nome só, Alexandre Goicoechea. Beleza, gente? Beijão. Até a próxima vez. Vai aí, ô maluco, beleza? Eu quero café! Eu quero café! Café! Isso aí! Espero que tenham gostado da aula. Se cuidem, tudo de bom. Álcool em gel, água e sabão. Fiquem em casa. Até mais!